Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio e hoje eu estou genuinamente animado com o que a gente vai conversar, porque o tema de hoje é um daqueles que parece técnico na superfície, mas quando você vai fundo e a gente vai fundo hoje, você percebe que ele está em absolutamente tudo na sua vida, no seu celular, no seu banco, no seu médico, na sua Netflix, no seu supermercado, em tudo. A gente vai falar sobre data science e analytics, ciência de dados e análise de dados. E mais do que explicar o que é, a gente vai entender por que isso importa para você, mesmo que você nunca vai escrever uma linha de código na sua vida. Bora? Deixa eu começar com uma imagem. Imagina que você está numa cidade enorme, tipo São Paulo, tá? Milhões de pessoas, carros, buzinas, semáforos, metrô lotado, entrega de motoboy passando por todo lugar. É caos, é barulho, é informação demais para qualquer pessoa processar. Agora imagina que tem alguém lá em cima, num helicóptero, com uma câmera de alta resolução, um mapa em tempo real e um cérebro treinado para enxergar padrões. Essa pessoa consegue ver onde o trânsito vai travar daqui a 20 minutos. Consegue ver qual bairro está com mais movimento. Consegue enxergar a lógica por trás do aparente caos lá embaixo. Essa pessoa é, metaforicamente, o que um cientista de dados faz. Data Science é a arte e a ciência de encontrar ordem no caos dos dados. É pegar uma montanha de informação bruta, que sozinha não diz nada, e transformar isso em conhecimento que orienta decisões. Decisões de negócio, decisões médicas, decisões de governo, decisões que afetam a vida real de pessoas reais. E Analytics? Analytics é a irmã mais prática, mais imediata. Enquanto Data Science muitas vezes olha para o futuro, o que vai acontecer? O que deveria acontecer? Analytics olha para o presente e para o passado e pergunta: o que aconteceu? Por quê? E o que eu faço com isso agora? As duas trabalham juntas. E juntas elas formam a base de praticamente tudo que a gente chama de inteligência nos sistemas modernos. Agora eu quero que você sinta o tamanho disso, porque a gente fala dados e parece abstrato. Parece coisa de TI, de planilha, de gente com óculos na frente de computador. Mas não é isso. Deixa eu te dar exemplos concretos que vão fazer você pensar: nossa, não sabia que era isso. Saúde. Hoje existem algoritmos que analisam imagens de tomografia e identificam tumores em estágio inicial com uma precisão que compete, em alguns casos supera, a de médicos especialistas. Não é ficção científica, está sendo usado agora. E mais, modelos preditivos conseguem identificar pacientes com risco de desenvolver diabetes, insuficiência cardíaca ou sepse antes dos sintomas aparecerem. Pensa no que isso significa. Prevenção real. Vidas salvas porque os dados contaram uma história que o olho humano ainda não conseguia ver. E no agronegócio? E esse exemplo é especialmente poderoso para a gente que é brasileiro, né? O Brasil é uma potência agrícola global. E hoje, o campo de precisão, que usa sensores, imagens de satélite, drones e modelos de machine learning, permite prever colheitas, detectar pragas antes que elas se alastrem, otimizar a quantidade exata de água e fertilizante que cada metro quadrado de solo precisa. O resultado? Menos desperdício, mais produção, mais sustentabilidade. O agro de precisão é data science plantado no chão. Finanças. Sabe quando você faz uma compra estranha no cartão, numa cidade diferente, num horário incomum, e o banco bloqueia automaticamente? Isso é um modelo de analytics trabalhando em tempo real, comparando o seu comportamento histórico com aquela transação e dizendo: isso não parece certo. Não tem um humano olhando. É um algoritmo treinado nos seus dados e nos dados de milhões de outros usuários, fazendo essa análise em milissegundos. Políticas públicas. Governos que usam dados de forma responsável conseguem alocar recursos de segurança onde o risco é maior, identificar bairros com maior vulnerabilidade social antes da crise estourar, planejar onde construir escola, hospital, posto de saúde. Data Science, quando bem aplicado com ética e transparência, pode ser uma ferramenta poderosa de justiça social. Isso é o alcance dessa área. E a gente ainda nem chegou na parte da inteligência artificial. Tá, agora vem a parte que eu acho que é a mais fascinante de toda essa conversa. Todo mundo está falando de IA. ChatGPT, Cloud, Gemini, imagens geradas por algoritmo, vídeos sintéticos, carros autônomos. A inteligência artificial virou o tema do momento, da década, talvez do século. E existe uma pergunta que pouca gente faz: de onde vem a inteligência da IA? A resposta é: dos dados e de quem sabe trabalhar com eles. Pensa comigo. Um grande modelo de linguagem, como os que estão por trás dos assistentes de IA modernos, foi treinado em bilhões de textos. Artigos, livros, conversas, código,
notícias, mas esse treinamento não acontece por mágica. Alguém precisou coletar esses dados. Alguém precisou limpar, filtrar, organizar, rotular. Alguém precisou definir métricas de qualidade, identificar e reduzir vieses, testar se o modelo está generalizando bem ou apenas memorizando. Alguém precisou avaliar os resultados e corrigir o curso. Esse alguém é a equipe de Data Science. A IA é o motor, os dados são o combustível, e a ciência de dados é a engenharia que faz tudo funcionar junto. E mais do que construir esses sistemas, é a ciência de dados que nos dá as ferramentas para avaliá-los criticamente. Será que esse modelo é justo com diferentes grupos populacionais? Será que ele funciona bem fora dos dados de treinamento? Será que ele está captando uma relação real ou apenas uma coincidência estatística? Essas perguntas são respondidas com métodos analíticos rigorosos. Sem isso, a IA é uma caixa preta que a gente usa com fé cega. E fé cega em sistema nenhum é uma boa ideia. Aqui é onde eu viro o jogo e falo diretamente com você que está me ouvindo agora. Você provavelmente não vai ser cientista de dados. Tudo bem. Mas você quase certamente já usa ou vai usar ferramentas de IA no seu trabalho, na sua vida, nas suas decisões. E aí, eu preciso te dizer uma coisa com toda a clareza. Usar IA sem entender nada sobre dados é como dirigir sem entender nada sobre como um carro funciona. Dá para ir longe? Dá. Mas quando algo der errado, e vai dar, você não vai saber o que aconteceu. E pior, você pode nem perceber que algo deu errado. Deixa eu te dar os princípios fundamentais que todo mundo deveria carregar na cabeça antes de abrir qualquer ferramenta de IA. Primeiro, lixo entra, lixo sai. Esse é um dos princípios mais antigos da computação e o mais ignorado. Um modelo de IA é uma destilação dos dados com os quais foi treinado. Se esses dados são enviesados, incompletos ou mal representativos, o modelo vai reproduzir e muitas vezes amplificar esses problemas. Você não pode confiar cegamente num output sem entender nada sobre de onde ele veio. Segundo, correlação não é causalidade. Um dos erros mais comuns que existem. Dados mostram que municípios com mais sorveterias têm mais afogamentos. Isso não significa que sorvete mata. Ambos aumentam no verão. Parece óbvio quando eu falo assim, mas esse tipo de confusão acontece o tempo todo em análises de negócio, em diagnósticos médicos, em políticas públicas. E modelos de IA aprendem essas correlações espúrias e as apresentam com total confiança. Sem senso crítico, você vai acreditar. Terceiro, toda amostra carrega seus vieses. Quando você pergunta para uma IA sobre salários, comportamento humano, tendências de mercado, ela responde com base em dados que vieram de algum lugar. E esse lugar não é neutro. Se os dados superrepresentam países ricos, homens, falantes de inglês, certos setores econômicos, as respostas vão ser distorcidas nessa direção. Reconhecer isso é letramento em dados básico. Quarto, números sem contexto enganam. Uma acurácia de 95% parece incrível, até você descobrir que o modelo está prevendo um evento que acontece em 2% dos casos e que ele simplesmente diz não vai acontecer para tudo. 98% de acerto, completamente inútil. O número de manchete raramente conta a história completa. E quinto, esse para mim é o mais transformador. Você precisa saber o que está perguntando. Ferramentas de IA são extraordinariamente boas em responder perguntas, mas a qualidade da resposta depende criticamente da qualidade da pergunta. E a qualidade da pergunta depende de entender o problema, a estrutura dos dados envolvidos, o que você realmente quer saber. Quem tem base analítica faz perguntas melhores, interpreta respostas com mais ceticismo e chega em conclusões mais confiáveis. Vou encerrar com uma ideia que fica comigo faz tempo e que eu acho que resume tudo isso muito bem. No século XX, o grande projeto civilizatório foi a alfabetização, ensinar as pessoas a ler e escrever. Não para transformar todo mundo em escritor ou jornalista, mas porque numa sociedade letrada você precisa conseguir ler um contrato, entender uma bula de remédio, interpretar uma notícia. Sem isso, você fica vulnerável. Você pode ser enganado. Você não consegue participar plenamente da vida em sociedade. O letramento em dados é a alfabetização do século XXI. Não precisa virar cientista de dados, assim como você não precisa virar escritor para ser alfabetizado. Mas você precisa conseguir ler um gráfico criticamente, questionar de onde vem uma estatística, entender o que significa margem de erro, reconhecer quando um resultado parece bom demais para ser verdade, porque a gente vive num mundo onde decisões de negócio,
políticas públicas, diagnósticos médicos e até opiniões políticas são cada vez mais mediadas por algoritmos e modelos de dados. Quem não entende minimamente como esses sistemas funcionam corre o risco de ser governado por eles sem perceber. E a boa notícia, e eu quero terminar com essa nota de otimismo, é que o básico está ao alcance de todo mundo. Não é inacessível. Não é privilégio de PhD. Entender distribuições, questionar amostras, reconhecer vieses, pensar em probabilidade, são habilidades que se aprendem e que mudam fundamentalmente a forma como você lê o mundo e, principalmente, a forma como você usa as ferramentas que estão transformando ele. É isso, pessoal. Espero que esse episódio tenha plantado alguma coisa em vocês. Uma curiosidade, uma dúvida, uma vontade de aprender mais sobre esse universo de dados que está em tudo ao nosso redor. Se você curtiu, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, especialmente aquela pessoa que joga tudo na IA sem questionar nada. Manda esse episódio para ela de presente. Semana que vem tem mais. Até lá, cuida bem dos seus dados e das perguntas que você faz com eles. Meu nome é Flávio Venturelli e esse foi o podcast Mapa da Inteligência de hoje. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse